Bem-vindos ao 15. Aqui, pessoas desconhecidas terão seus 15 minutos de fama. E hoje, nosso primeiro programa, a gente vai entrevistar a Vera, que já está aqui no estúdio. Oi, Vera. Oi, tudo jóia? E como que foi essa chegada sua em Belo Horizonte? Depois de 25 anos, trabalhando assim, sem nunca ter perdido o meu trabalho, eu fiquei no mercado de trabalho, Eu perdi meu emprego em São Paulo e fiquei 8 meses no mercado de trabalho. E aí naquela garimpagem, na busca de uma oportunidade de recolocação, eu recebi 3 oportunidades em São Paulo e uma aqui em Belo Horizonte. E naquele momento a gente já estava com possibilidade de divórcio e eu vi essa minha vinda para Belo Horizonte como uma oportunidade. E eu tive uma oportunidade profissional e eu vim para cá para trabalhar numa instituição de ensino. E estou há 3 anos aqui em Belo Horizonte, já na terceira empresa. Foi uma oportunidade bem bacana e aqui eu tenho um lugar legal de morar, gosto de Belo Horizonte. Quando vim para cá, eu vim, como te falei, debaixo de uma orientação de Deus. E foi Ele quem me trouxe para cá, para que eu vivesse um momento de intimidade, de cuidado. E aqui eu tenho sentido cuidar de Deus, No primeiro ano eu fiquei sozinha, no segundo ano meu filho veio para cá e nós já estamos aqui há 3 anos. E já aconteceu de alguma vez você, sei lá, pegar a mala, arrumar tudo e ficar doido, eu não quero voltar para casa, quero voltar para casa? Não, nenhuma vez. Em nenhum momento desde quando eu vim para Belo Horizonte, eu tive vontade de voltar para São Paulo, Eu sinto falta da minha família, que é o bem mais precioso que eu tenho, Periodicamente eu vou a São Paulo visitá-los, mas em nenhum momento eu senti vontade, Principalmente em função dessa minha caminhada com o sagrado, Eu vindo de uma família com 11 filhos, eu fui educada para dividir tudo, a minha vida toda. E quando eu vim para Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de ficar um ano inteiro sozinha, Que foi um momento que eu creio que Deus reservou para mim e para Ele. Mariana, que tem 20 anos, de Tiradentes. Como é que foi sua infância, Mariana? Conta um pouco pra gente da sua infância em Tiradentes. Então, a minha infância foi no lugar mais incrível que eu poderia imaginar querer passar a minha infância e também o resto da minha vida. Acho que Tiradentes, além de ser uma cidade realmente maravilhosa, como todo mundo sabe, e uma das mais importantes do Brasil, tem uma energia linda. Minha família toda sempre foi muito unida e é um lugar incrível para uma criança, Assim, você não tem aquela toda essa confusão de cidade grande, essa coisa de ter sempre que andar de transporte público ou ter um carro para ir a algum lugar. Não, assim, eu sempre só andava a pé ou de bicicleta, e isso sempre foi muito bom, muito bom. Como foi essa sua vinda para BH? Por que você mudou para cá? Na verdade, oficialmente eu moro em BH há 2 anos, que foi quando comecei a faculdade, eu vim para cá e aí comecei a morar aqui mesmo. Um ano antes de me mudar, de vir para a faculdade, eu vim para tratamento aqui, para um tratamento médico, e aí foi quando eu comecei a conhecer Belo Horizonte mesmo, e deixou de ser a capital distante na minha vida. Você mudou para BH por um tratamento médico. Que tipo de tratamento foi esse que você fez sair de Tiradentes e mudar para Belo Horizonte? Quando eu tinha 17 anos, eu descobri que eu comecei a passar mal, muito prostrada. E aí a gente vinha descobrir que eu tenho 2 doenças. Uma é na medula, que chama aplasia medular, e a outra é no sangue mesmo, que é HPN, que no caso é hemoglobinuria paroxístona noturna. E são ambas, assim, aplasia eu poderia resolver com transplante de medula, por exemplo, mas HPN impediria isso. Então, é muito raro mesmo você ter as 2 doenças. A HPN ainda é um pouco mais complicada do que a aplasia. E aí, quando eu descobri, a gente começou a vir para cá, porque por ser uma doença muito rara, lá pela região, Tiradentes, São João del Rei, não teríamos tratamento
correto, né, para a doença. E aí eu vim para cá, comecei a vir muito para BH, foram 6 meses para descobrir o diagnóstico completo. E aí eu passei por um bocado mesmo, assim, porque 2012, quando, né, eu já estava tentando achar um tratamento para a doença estava avançando, então eu tive muitos percalços, assim, uma gripe, porque baixa imunidade é muito complicada. Eu tive uma gripe básica, eu tinha que ser internada para ser tratada com alguma coisa bem pesada, bem forte. Do mesmo jeito que plaquetas baixas, que também são dos sintomas, e assim, impede que faça tudo, porque qualquer arranhãozinho, qualquer coisa, já faz com que pode vir a ter uma hemorragia ou alguma coisa mais complicada. Então, assim, eu fiz 4 cirurgias em 5 meses, pela baixa imunidade também, e pela HPN, que um dos sintomas da HPN é a trombose. Então, eu cheguei a ter 2 tromboses, e depois de uma delas eu tive um AVC, e enfim, assim, acho que no AVC foi a parte que eu tive a noção de que a minha doença não era tão simples quanto eu imaginava, porque eu tive aquele momento, assim, de ter os sentidos um pouco trocados, de ficar um tempo sem conseguir, assim, me localizar, falar com as pessoas direito, e aí eu percebi que não era uma coisa boa, que o que tinha acontecido não era bom. Mas, ao mesmo tempo, foi tão fácil curar, não tive sequela nenhuma, não aconteceu nada de ruim, que eu continuei normalmente. Assim, eu costumo falar para as pessoas que, quando eu fiquei sabendo que a minha doença era muito grave, já tinha se passado 1 ano de que eu tinha tido todos os problemas. E eu nunca imaginei que podia acontecer alguma coisa pior. Sempre enfrentei, sempre fui, levei a doença do jeito que tinha que levar. Você tem que fazer uma cirurgia. Tá, vamos fazer. Sim, mas eu não entendia que não existia a possibilidade de dar alguma coisa errada. Nunca existiu a possibilidade de ser ruim ou de dar alguma coisa errada, e foi o momento de maior crescimento da minha vida e aquilo que, assim, me construiu, me formou mesmo, minha visão toda de vida, de expectativa, perspectiva, tudo na minha vida eu formei ali, assim, a partir daquele momento, de amar a vida mesmo, as pessoas que estão perto, tudo, cada detalhezinho, assim, passou a ter muito mais valor depois disso. Então conta pra gente, Mariana, você precisou muito tempo de doações de sangue para manter o seu tratamento. Como que é depender da boa vontade das pessoas para isso? Eu nunca tinha realmente dado atenção a toda a campanhas mesmo de doação de sangue, porque eu nunca tinha precisado e nunca tinha tido ninguém próximo de mim que precisasse. E esse é um grande erro que a gente comete, porque é realmente, assim, é impressionante a força que uma doação de sangue pode ter. Então, eu muitas vezes chegava prostrada no hospital, mal, muito mal. E quando eu chegava no hospital para tomar a bolsa de sangue, eu mudava, assim, nas 3 horas que eu ficava tomando 2 bolsas de sangue, eu mudava completamente. Era impressionante. Então, assim, e eu vi muitas pessoas próximas a mim que ficavam lá junto comigo no hospital não voltarem no dia seguinte, sabe? Porque não tinham bolsas de sangue. Então, eu tive várias vezes cirurgias minhas foram adiadas porque não tinham bolsas de sangue suficientes ou disponíveis no banco de sangue para eu poder fazer a cirurgia, porque eu não podia fazer uma cirurgia sem bolsa de sangue. E fora essa minha sensação mesmo, de dias comuns, estar mal, estar prostrada e de repente aquela bolsa me dá vida, literalmente dá vida mesmo. Então eu deixo um grande apelo para todo mundo que, ainda mais, né, agora com a proximidade do carnaval, que é mais complicado ainda, não, assim, é muita gente que precisa de bolsa de sangue. Então uma bolsa de sangue salva até 4 vidas. E isso é impressionante, salva mesmo, não é uma metáfora, não é um clichê falar isso, salva. Bolsas de sangue salvam vidas e eu que precisei, e eu vejo pessoas que precisaram, a gente renasce com as bolsas de sangue. Nosso entrevistado de hoje é o Rafael Bruno. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, boa tarde. E como é que foi seu início da sua relação com a torcida organizada? Como que você conheceu? Como que você entrou? Já tem muito tempo, foi em 2008, lá em próprio Itabira, na Loucura Itabira na época. Eu lembro que eu tinha meu pai e minha mãe, como a maioria das pessoas, muita relação com a torcida organizada, não gosta, é um preconceito gigante. E na época eu comecei a ir em jogos em Itabira, porque não tinha como vir em BH, comecei a ir ver os jogos em Itabira com a galera desorganizadas de lá. Tinha uma galerinha ali, era cerca de 30, 40 pessoas, da Loucura Itabira.
E sempre se reunia. Vamos pra hoje em tal lugar, hoje em tal. Fazer sempre a concentração no centro. E aquilo eu fui gostando, cara. Porque ali, acho que o verdadeiro motivo de eu ter começado a gostar de torcida foi porque eu achei um grupo de pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu. Pô, vai ter jogo do Galo quarto, eu preciso sair pra assistir o jogo. Eu tenho que ver esse jogo do Galo, tenho que viver o Galo. O Galo joga 4 horas da tarde, já tenho que acordar 10 horas, pôr minha blusa e ficar na pilha, no pique por causa do jogo. Então ali essa convivência com pessoas que tinham o mesmo interesse que o meu ali, momentâneo, isso me ajudou bastante a entrar em organizado. Entendi. E você falou aí que você enfrentou um certo preconceito até da sua família mesmo em relação à torcida organizada, até porque, né, tem muito estereótipo em relação a isso. E como que você acha que se enfrenta isso, não só em relação à família, mas à sociedade em geral, que as pessoas costumam ver membros de torcida organizada com maus olhos, assim? Quem fez o torcedor organizado ser visto com maus olhos foi o próprio torcedor organizado. Isso não vem de agora, isso vem de muito tempo atrás, cara. Isso é... Na época, eu não pude viver essa época, infelizmente, mas a época de 80, que foi o ápice ali dos organizados aqui no Mineirão. Você ia pro Mineirão, era capaz de ter mais bandeira que público dentro do estádio. A época de organizada era lindo, velho. O time não vivia sem organizada, porque a torcida estava ali para apoiar o time. O ingresso era preço popular, coisa que infelizmente hoje não temos, mas era o ingresso a preço popular, ia sempre o povão que fazia a organizada. Era bem diferente. Hoje, uma coisa que eu não gosto de separar, mas que infelizmente as pessoas separam e é o jeito mais correto, é falar organizada do povão. Isso pra mim tá errado. A organizada ela surgiu dentro do povão, a organizada é o povão. É só uma torcida. Mas de lá pra cá, cara, muitos episódios no Brasil inteiro. Não só no Brasil, né? Se estendeu. Pra mim hoje o Brasil tá muito, mas muito atrasado em relações organizadas com relação ao mundo inteiro, principalmente a Europa. Mas aqui mesmo do lado você vê na Argentina, Colômbia, Chile, Paraguai. Todo lugar você vê que lá é muito mais evoluído do que aqui. Mas aqui no Brasil esse preconceito todo começou por conta disso. O próprio torcedor organizado fez com que esse preconceito viesse a pairar com suas atitudes não pensadas. E, enfim, tratando desse fanatismo aí, que não é um fanatismo, é mais uma paixão mesmo, quais foram as maiores loucuras assim, que você já fez pelo Atlético? Se você puder listar algumas. A das maiores mesmo foi a viagem para o Paraguai. Na verdade foi o conjunto todo da final da Libertadores, que o jogo foi no dia 17 de junho de 2013, no Paraguai. A gente saiu daqui no dia 15 para poder ir. E saímos, um ônibus completo, estavam 50 pessoas dentro do ônibus, e chegamos no Paraguai e no dia do jogo fomos para Cidade del Este. Só que não paramos, porque o clima não estava muito bom, cara, para torcedor do Mineiro, lá no Paraguai. O clima não estava muito bom, não. E passamos direto, fomos para Luque, que é uma cidade lá, região metropolitana de Assunção. Chama Luque a cidade. Descemos para conhecer um pouco, né, do Paraguai, ver como era. Fomos na casa de câmbio. Descobri que as mulheres do Paraguai, com todo respeito às pessoas do Paraguai, mas as mulheres do Paraguai são muito carentes. Muito carentes. Bastou descer do ônibus, cara, que começou. Sete, mineiro, foto, aquele trem todo. Moisés, o presidente do esquadrão, um cara desse tamanho, cara. As mulheres da casa de câmbio cantando ele. Lá é bem bacana, as histórias legais que a gente teve lá. E chegamos, já foi aquela risada, tipo assim, muito engraçado demais. A cultura é diferente do país. Um país, assim, eu particularmente achei um país muito pobre. Questão, tipo, parece ser o interior de Minas Gerais. Uma região metropolitana lá é comparado com o interior aqui. E chegamos em Luque, cara, uma história legal que a gente tem lá é do Burger King. A gente foi no Burger King comer. O Burger King é muito barato, muito mais barato do que aqui, inclusive. Comemos no Burger King, saímos e lá a gente via moto com 7 pessoas. Uma moto, 5, 6 pessoas empilhadas numa moto. Um menino de 10 anos dirigindo. Aquele tempo todo a gente saiu, tava indo pro ônibus e a polícia do Paraguai chegou, a polícia do exército. E começaram a conversar com a gente. Sou torcedor de Cero, vou torcer pro Mineiro, oi. E a gente foi conversando. E eu aproveitei, então assim, vou pegar o policial e começar a pegar umas histórias agora, né? Como é que é aqui e as dúvidas que eu tenho do país. Perguntei sobre as mulheres, ele falou assim, sim, as mulheres paraguaias são belíssimas, todo aquele trem todo. Então assim, beleza. E tirei a dúvida também dos menores dirigindo, né? Perguntei, assim, qual é a idade mínima para tirar a habilitação, a carta? Ele, a carta, sim, 18. 18 é...
Cara, foi questão de 5 segundos. Passou a moto atrás do policial. Um menino de 10 anos, cara, na moto. Com 3 atrás dele. E o policial cumprimentando. Aí aquela sequência de risada, de assuntos lá, tipo, lá no Paraguai foi muito bacana. Galera, obrigado por ter acompanhado o programa. Se vocês gostaram, deixa um like aí nesse vídeo. Se inscreva no canal do 15, curta a página deles no Facebook e siga no Twitter também. E mande o teu e-mail com uma história bastante interessante para contar. Valeu!